to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amém. Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Apostolado São José. Eu me chamo Antônio Medino. Bem, pessoal, este vídeo trata-se da nossa sexta aula do curso de Apologética. Antes de tudo, eu peço desculpas a todos pela demora de postar esse vídeo, por diversos motivos. Primeiro, que o meu computador, meu notebook, ele quebrou, levei para o conserto, e aproveitei, mandei fazer alguns aprimoramentos nele, por exemplo, colocar lá uma pasta que me sugeriram nele, uma pasta térmica, e outras coisas lá que eu adquiri, e para melhorar o notebook. E até agora não recebi resposta do técnico, no qual deixei. E também tem outras coisas que eu falei para vocês. Eu tenho família, eu tenho que estudar, eu tenho que organizar a aula e por aí vai. Mas graças a Deus, por providência de Deus, deu certo hoje eu dar continuidade, aliás, dar cabo a essa aula, finalizar, digamos assim, a aula em si, digitar e gravar a aula. Inclusive eu estou agora no momento no trabalho e peço desculpas de antemão se sair de alguma forma imperfeito a aula, imperfeita, melhor dizendo, e algumas outras coisas, porque infelizmente não estou gravando em casa e estou aqui sem alguns recursos. Por exemplo, quando eu gravo em casa, eu gravo diretamente no computador e gravo também o áudio. Aqui não, eu gravo o áudio separado do computador, porque o computador aqui está com problema, o computador do trabalho, e ele não consegue gravar o áudio ao mesmo tempo, juntamente com o vídeo, a imagem. É isso, pessoal. Quero também adiantar para vocês que toda a nossa aula foi baseada aqui nessa obra, aqui, Metafísica, por mais que seja uma aula de lógica, mas é uma aula que os conceitos que eu tive que utilizar e foram conceitos, digamos assim, retirados desse livro, da Metafísica, como a gente vai ver, os princípios fundamentais da demonstração, que vai ser essa sexta aula, que são os princípios que são conhecidos como o princípio da não contradição, princípio do terceiro excluído e o princípio de identidade, que vai ser através desses três princípios, que é conhecido como também os princípios lógicos, que todas as nossas aulas dos nossos cursos vão ser fundamentados. E vocês vão perceber por que a importância desses princípios. Vocês vão perceber que é extremamente necessário, antes de adentrarmos na aula de lógica, a gente compreender o minimamente possível estes princípios. Infelizmente não deu para fazer uma aula como eu queria, estender mais um pouco sobre o tema, explicar mais, mas eu acredito que didaticamente vocês vão dar para compreender. Fiz aí, inclusive, um desenho gráfico para vocês compreenderem melhor, que eu acredito que vai dar para entender, e principalmente no início da nossa aula. É isso, pessoal. Lembrando que esse aqui é o livro que eu utilizei, e também vocês têm esse pote aqui, que é um pote que contém café. Vocês vão perceber, porque eu estou mostrando aqui esse pote na aula. Vocês vão perceber durante a aula, porque eu estou mostrando, melhor dizendo, esse pote aqui para vocês. É isso. E inclusive estou aqui dentro de uma cadeira também, que está aqui a cadeira, que o encosto dela, no caso. E vocês vão perceber também, porque eu estou mostrando a vocês essa cadeira. Mas eu estou aqui sentado nessa cadeira, inclusive o vídeo, todo ele foi feito comigo sentado aqui nessa cadeira. Vocês vão perceber por quê. Todos esses aqui, o próprio livro, a cadeira e esse pote aqui vão ser utilizados como exemplos para fundamentar a nossa aula, o nosso vídeo. É isso, pessoal. Agradeço a todos. Esperem que gostem dessa aula. E só adiantando, paralelamente a
essas aulas de lógica, ou melhor dizendo, da parte filosófica do nosso curso, paralelamente, eu vou postar também vídeos da parte histórica, ou seja, da parte a gente vai adentrar propriamente, eu vou intercalar um vídeo sobre os preâmbulos racionais da fé, melhor dizendo, e um vídeo sobre a parte histórica, onde a gente vai adentrar propriamente na parte, digamos assim, especificamente apologética, onde a gente vai demonstrar historicamente o cristianismo, a existência de Cristo e, por sua vez, a Santa Igreja, como que ele fundou a Igreja, e por aí vai. Tudo isso aí a gente vai trabalhar de forma paralela. Um vídeo vai ser dos preâmbulos racionais da fé e outro livro sobre essa parte histórica, que é a parte propriamente apologética em si. Deu para compreender? É isso, já adianto para vocês. Não sei se vai dar para mim colocar já na próxima aula uma aula histórica. Se o meu computador já for consertado, mas caso contrário, se der aqui também para eu fazer no trabalho, eu faço. Inclusive, eu até cheguei mais cedo hoje aqui no trabalho para fazer essa aula, porque está demorando muito e eu não vou ficar apenas preso ao computador meu notebook. É isso, agradeço a todos. Vamos para a aula então. Olá pessoal, bem-vindos à sexta aula do curso de Apologética. Peço desculpas pelo atraso dessa aula, porque eu tive problema com meu notebook, falei já anteriormente para alguns, e está no conserto e ainda não o recebi. Nem foi me dado resposta ainda do andamento do serviço. Aí eu estou aqui no trabalho, no intervalo, estou gravando essa aula e peço desculpa que não vai ser uma aula tão, digamos assim, bem exposta como as anteriores, porque eu estou dando um jeito aqui de gravar. E também tive que digitar aqui no trabalho toda essa aula, já tinha escrito ela antes, mas acabei digitando ela aqui para finalizar. Digitei e estou gravando agora, atualmente. Mas eu acredito que não vai ter muitos prejuízos, não. Eu acredito que vai dar para fazer essa aula de forma satisfatória. Qualquer coisa, qualquer defeito aqui, eu peço desculpa de antemão a todos. Bem, vamos começar então. Como eu falei anteriormente, pessoal, a gente ia adentrar nas 3 operações do Espírito. Porém, como eu afirmei já anteriormente, esse curso ele busca não apenas apresentar os temas, mas também buscar os conhecimentos mínimos necessários de forma que nós possamos apreender o máximo possível dos conceitos e evoluir junto com o curso, com os temas que forem apresentados. Então eu julguei ser extremamente necessário, antes de adentrar propriamente no tema da lógica formal em si, eu apresentar para vocês os princípios fundamentais da demonstração, que são esses 3 princípios aqui. Princípio de não contradição, princípio do terceiro excluído e princípio de identidade. Contudo, o principal princípio é esse aqui, o princípio de não contradição. Esses 2 princípios é derivado desse primeiro princípio. É como se fosse, digamos assim, conclusões necessárias, inferências necessárias que a gente tira tomando esse aqui como fundamento, como base. E vocês vão perceber por quê. Vamos lá, então. Iniciaremos nessa sexta aula refletindo sobre a importância dos princípios que devemos adotar no conhecimento. Vejamos. São Tomás de Aquino inicia sua obra, O Ente e a Essência, citando a seguinte frase de Aristóteles, que por sua vez foi retirada do livro O Céu e o Mundo,
que é a seguinte: um pequeno erro no princípio acaba por tornar-se grande no fim. Prestem bem atenção. Um pequeno erro no princípio acaba por tornar-se grande no fim. Não entre aqui quem não souber geometria. Essa frase encontra-se no pórtico da Academia de Platão. E por que eu estou falando sobre isso, pessoal? Porque é necessário nós partirmos de um princípio sólido, de um princípio verdadeiro, de um princípio onde nós possamos construir toda uma rede de argumento, toda uma base de conhecimento e, por sua vez, todos os argumentos e todos os temas que a gente for expor aqui do curso de Apologética Católica vai ser baseado nesses princípios, pessoal. Que a gente não pode partir de um princípio falso. Nós temos que partir de princípios sólidos, de princípios, digamos assim, como a gente pode até utilizar aquela passagem das Escrituras, que é a casa fundamentada sobre a rocha. Então, esses princípios aqui, digamos assim, que a gente vai estudar, vai ser a rocha, aqueles princípios sólidos, que vamos fundar todos os argumentos e, por sua vez, todos eles vão ser, digamos, tão sólidos que vai ser impossível destruir. Pode cair heresias, argumentos apóstatas, argumentos heréticos, argumentos de ateus, que não vai destruir os nossos argumentos, os nossos conhecimentos. Por quê? Porque vai ser fundamentado em algo extremamente sólido e que qualquer um, em sã consciência, não pode contradizer esses argumentos, aliás, esses princípios, sem pena de cair no contraditório, ou seja, de contradizer a si mesmo, o seu próprio intelecto e de contradizer suas afirmações e a própria realidade. Espero que tenha dado para compreender. Então, damos continuidade, a gente vai prosseguir. Tomando as duas frases anteriores, ou seja, um pequeno erro no princípio acaba por tornar-se grande no fim, e não entre aqui quem não souber geometria, podemos traçar a seguinte figura geométrica. Essa figura, pessoal, fui eu que construí aqui, que é para, digamos assim, ser mais didático, para vocês aprenderem de maneira mais fácil essas frases anteriores. Aqui, por exemplo, na base aqui dessa figura geométrica, está uma reta, ou melhor dizendo, uma semi-reta, que tem seu princípio aqui. Aqui é o princípio delas. E aqui, digamos assim, é o princípio católico, o princípio verdadeiro, o princípio da realidade, o princípio que todos nós devemos seguir. Tá aqui, é uma linha reta. Coloquei até essa outra aqui em branco, que é para vocês perceberem que ela está totalmente, digamos assim, como é que se diz em geometria isso aqui? É paralela a essa reta amarela. Vocês podem perceber, está totalmente paralela, ou seja, é uma reta de fato. E aqui eu coloquei essa pequena semi-reta aqui, digamos assim, esse segmento de reta, melhor dizendo, em vermelho, que tem como início também aqui no início da amarela. Só que ela está um pouco curvada para cima. O ângulo dela está um pouco para cima. No início não dá para perceber. Praticamente tem o mesmo princípio aqui, o mesmo início. Porém, eu coloquei essa outra reta aqui azul, que é o prolongamento dessa reta vermelha. Que é para vocês perceberem que no início, aparentemente, ela não tem, digamos assim, não tem quase nada de erro, de afastamento da reta amarela. Mas vocês vão perceber que com esse prolongamento que eu fiz, com essa semi-reta azul, é o prolongamento dessa vermelha, desse segmento de reta vermelha. E vocês vão perceber que lá no fim, aqui, olha o tanto que ela se afastou da amarela.
Toda essa área aqui branca é o afastamento que teve da reta, da semi-reta amarela. Ou seja, no fim foi um pequeno erro, um pequeno deslize. Aliás, no início, um pequeno deslize. Mas no fim ela se afastou muito, como vocês dão para perceber aqui. Por isso que Platão dizia que quem não souber geometria não entra na academia. Por quê? Porque a geometria para Platão não se tratava apenas de algo abstrato, mas para demonstrar que o conhecimento verdadeiro, conhecimento sólido, ele é o mais abstrato possível, ele é o mais metafísico possível. Quanto mais se afastava, segundo Platão, das coisas mais concretas, digamos, daquele conhecimento que a gente percebe com os sentidos, mas que a gente apura apenas com o intelecto, que é o conhecimento intelectivo, conhecimento racional, quanto mais a gente apreende esse conhecimento racional, mais próximo possível a gente está da verdade, do ser das coisas. E a geometria era uma das formas de você treinar, digamos assim, o seu intelecto para apreender essas verdades metafísicas. Por isso que a geometria era de grande importância na escola de Platão. E se você não tivesse um mínimo de conhecimento de geometria, você não entrava. Por quê? Não implicava apenas o conhecimento geométrico em si, mas pelo conhecimento geométrico que você tinha, Platão tinha uma base razoável do seu intelecto, se seu intelecto estava treinado para entrar na academia ou não, digamos assim. Então, com base nisso, você entrava ou não na academia. Aí eu fiz essa junção aqui, que espero que tenha dado para ajudar vocês. Não ficou de forma perfeita essa figura geométrica, mas dá para vocês compreender. Resumindo, essa semi-reta amarela é o caminho correto, a verdade metafísica, a própria realidade. Essa linha vermelha aqui, esse segmento de reta, é o pequeno afastamento que você tem no início, que pensa que não vai ter muito significado no fim, muito erro no fim, mas acaba sendo grande no fim, como afirma aqui o Aristóteles, citando, aliás, afirma São Tomás de Aquino, citando o Aristóteles. Espero que tenha dado para compreender. E detalhe, pessoal, esse segmento de reta pode se prolongar ainda, pode vir por aqui, e quanto mais a gente der prosseguimento, maior será o afastamento dessa reta vermelha aqui, que eu coloquei e prolonguei com a reta azul, da verdade. É por isso que os nossos princípios, que a gente vai utilizar aqui no nosso curso de apologética, não vai ser princípios com afastamento da realidade no início. Pelo contrário, vai ser só esses segmentos de retas aqui, como essa reta branca aqui, paralela a essa reta amarela. Ou seja, sempre vai ser um conhecimento reto, conhecimento verdadeiro, conhecimento ortodoxo. Deu para conhecer? Aliás, compreender, eu acredito. Vamos dar continuidade, então. Então, vamos adentrar no princípio de não contradição em si, que é o primeiro princípio fundamental da demonstração. No conhecimento humano, existem umas verdades primeiras, que são o fundamento de todas as demais certezas. Entre essas certezas primeiras está o ente, primeira noção de nossa inteligência, incluída em qualquer ideia anterior. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que o ente, de fato, é a nossa primeira noção da realidade. É a nossa primeira. E ela serve como fundamento de toda e qualquer ideia anterior. E o detalhe, pessoal, é que independentemente de você ou qualquer um de nós ter noção ou conhecimento do que é o ente, isso não quer dizer que nosso conhecimento não parta dele. É como você, digamos assim, saber andar de bicicleta, mas não saber explicar de forma discursar racionalmente sobre o procedimento de como você anda de bicicleta, por exemplo. Só que imagine alguém que anda de bicicleta, mas tem um conhecimento ali, científico, de como é a bicicleta, de como é
andar de bicicleta. E ele sabe discorrer sobre isso. Semelhantemente é isso aqui, o ente. Em filosofia, ente quer dizer tudo o que contém ser. Já expliquei anteriormente. Ou seja, um cavalo é um ente, por quê? Ele contém o ser de cavalo. O ser daquela espécie. Por isso que a gente chama de ser humano, por exemplo. Ser humano. Isso quer dizer o quê? Que é o ente que tem ali uma essência, no seu ser, tem uma característica que o faz de humano, que o diferencia de todas as outras espécies animais. Ou seja, toda a realidade, tudo que está à nossa volta é o ente. Chama-se de ente. Por exemplo, esse celular que eu estou gravando aqui, esse áudio, é um ente. Por quê? Ele contém ser. Ele contém ali elementos que têm essências. Por exemplo, tem plástico, tem metal, tem a energia, por exemplo, a própria energia que eu utilizo para carregar meu celular. Eu não enxergo, mas ela é alguma coisa, ela é um ente, porque sem energia é impossível o celular funcionar. Ou seja, tudo é ente, independentemente se eu enxergo ou não. Depois, quando a gente estudar propriamente lógica, a gente adentrar, digamos assim, nos princípios, nas 3 operações do espírito, a gente vai adentrar mais sobre esses temas. Há também outra verdade primeira. Trata-se de um juízo naturalmente primeiro, que está suposto em todas as demais proposições. Ou seja, uma proposição é uma obra mental e signo oral do juízo, que é a seguinte: é impossível ser e não ser ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Esse nosso primeiro juízo é o princípio de não contradição, princípio que faz referência ao ser em qualquer setor do saber humano. Por exemplo, pessoal, vocês não estão me vendo aqui, que não deu para gravar aqui com a câmera, mas eu estou aqui segurando um livro. É impossível que esse objeto que eu esteja segurando aqui seja ao mesmo tempo um livro e um não livro. Ou seja, é impossível. Então, esse é o primeiro juízo que qualquer indivíduo humano, ao se deparar com a realidade, ao se deparar com os entes, ele tira. É um juízo natural, é um juízo espontâneo, como a gente vai perceber. É, digamos assim, o primeiro juízo de qualquer indivíduo humano. Por exemplo, eu tenho um filho de 1 ano. A primeira noção que ele adquiriu no seu intelecto, na sua inteligência, foi de ente. Por exemplo, a partir do momento que ele abriu o olho para o mundo, ele percebeu a luz ali. Ele percebeu alguém diante dele. Essas primeiras noções é o ente. Ele não sabe explicar de forma verbal. Ele não sabe discorrer, lógico que ele não sabe. É um bebê. Mas é a primeira noção que vem para o espírito dele, é a noção de ente. Seja a luz, seja as pessoas ali em volta, seja aquilo que ele ainda não enxerga totalmente, porque a visão dele só vai ser aperfeiçoada com o tempo, mas ele percebe ali alguns vultos, percebe a luz ali pressionando o globo ocular, digamos assim, atravessando os seus olhos, chegando até ele, as coisas. Tudo isso aí é ente, é a primeira noção que ele adquire, é o ente. Ao mesmo tempo, após essa primeira noção, vem a segunda noção, que é propriamente o primeiro juízo. É que ele percebe que é impossível que o que ele está enxergando seja ao mesmo tempo e sobre o mesmo aspecto, no mesmo sentido, um ser humano. Ou seja, é impossível que aquela mulher que esteja diante dele seja e não seja a mãe dele, por exemplo. Ou é mãe ou não é mãe. É impossível que aquele homem diante dele, aquele ser, melhor dizendo, aquele ser diante dele, seja e não seja um homem, que sou eu, o pai dele, ao mesmo tempo. É impossível. Ele começa a perceber isso.
Esse é o primeiro juízo, que a gente chama de princípio de não contradição. É por isso que a gente chama de princípio fundamental da demonstração. Por quê? Ele está no fundamento de qualquer demonstração. Qualquer outra demonstração, qualquer outro juízo que a gente for fazer posteriormente, tem como base esse juízo aqui. Esse princípio de não contradição. Espero que tenha ficado bem claro. Ou seja, a primeira noção que a gente adquire, qualquer indivíduo humano, é o ente. A segunda noção é essa aqui, é o juízo, melhor dizendo, é o juízo. Que a gente pode dizer que é impossível ser e não ser ao mesmo tempo e no mesmo aspecto, no mesmo sentido. Espero que tenha dado para compreender. Para melhor aprendermos esse princípio, exporemos, através de um quadro, as principais características do princípio de não contradição. Vejamos. Coloquei aqui, pessoal, só a título para ser questão didática mesmo. Dividi esse quadro em duas partes. A primeira parte aqui, à direita, aliás, à esquerda, vocês vão perceber que se trata ali, digamos assim, de noções. E a segunda parte, que eu vou chamar aqui de explicação dessas noções, que todas elas são extraídas do princípio de não contradição. Vamos lá, então. O princípio de não contradição expressa a condição fundamental das coisas. O que isso quer dizer? Aí vem a explicação. Isso quer dizer que as coisas não podem ser contraditórias. Exemplo, o objeto que estou sentado não pode ser e não ser uma cadeira ao mesmo tempo. Ou seja, é impossível ela ser e não ser cadeira ao mesmo tempo. É impossível. Onde se encontra seu fundamento? Ou seja, onde se encontra o fundamento do princípio de não contradição? Seu fundamento está no ser. Ou seja, nas próprias coisas. Na própria essência das coisas. E sua oposição é o não ser. Por exemplo, ainda esse exemplo que eu gosto de tomar como de criança, quando a gente está brincando com as crianças, com os nossos filhos, por exemplo, aquela brincadeira que a gente faz de colocar um lençol na nossa frente, aí a gente coloca e retira. Quando retira, ele nos vê. Quando a gente coloca, ele já não nos vê. Quando a gente coloca e ele não nos vê, ele tem a oposição do ser, que é o não ser. Ou seja, ele está vendo ali um ser na sua frente. Um ente. Que sou eu, por exemplo, brincando com meu filho. Aí eu coloco o lençol na minha frente, quando ele não enxerga, aí a gente chama de o não ser, que é a oposição do ser. Espero que tenha dado para compreender. Todo fundamento do princípio de não contradição está na própria realidade, está no próprio ente das coisas. Então é impossível você negar isso aí sem cair em contradição, porque o fundamento está no ser, está na essência das coisas. E sua oposição é o não ser. A partir desse princípio, temos a primeira noção negativa. A primeira noção negativa formada pela nossa inteligência é a de não ente. E temos essa percepção a partir das coisas. É o exemplo que eu dei anteriormente aqui. De quando a gente brinca com as crianças, até mesmo com o animal, que a gente vê vídeos aí, queria até colocar aqui, mas vocês podem ver aí aqueles vídeos onde os donos dos animais, principalmente com gato, coloca um lençol na frente e ele enxerga o dono. Aliás, quando coloca um lençol, ele não enxerga. E quando retira, ele enxerga. Aí tem uns que estendem mais a brincadeira, coloca o lençol e quando o lençol cai, a pessoa foge. Então, os animais, geralmente, eles ficam espantados. Assim como os animais, também as crianças ficam espantadas. Por quê? É aí onde ela tem a primeira noção negativa da vida dela, que é a noção de não ente. Ou seja, existia um ser ali, uma pessoa, no caso desse exemplo, e quando o lençol baixa, aquela pessoa já não está mais lá. É a primeira noção negativa que a gente chama de não ente. E é a lei
suprema do real. Ou seja, não é um axioma ou postulado da mente para interpretar a realidade. É o ente que não é contraditório. Ou seja, pessoal, não é algo que a gente constrói com a nossa própria mente, como esses socioconstrutivistas, como esses marxistas e materialistas que acham que a realidade é uma construção que a gente constrói com a nossa mente. Isso é mentira, isso é falso. Esse princípio de não contradição coloca esse argumento, esse falso argumento deles por terra. Por exemplo, uma vez eu conversei aqui com um diretor e ele dizia que não havia diferença, eu digo o diretor aqui de onde eu trabalho, do centro de onde eu trabalho. Ele dizia que não há diferença nenhuma entre a função dele e a minha, que todos eram iguais. Aí eu falei, professor, então vamos fazer o seguinte, já que não há diferença nenhuma, o senhor fica com o meu salário e eu fico com o seu. Aí ele disse, não sei o quê. Por quê? O salário dele é bem maior que o meu. Ou seja, quando a gente vai para a realidade, eles recusam. Por quê? A realidade, o real, é o que faz essas pessoas contradizer. Ou seja, como que ele diz que a minha função e a dele é a mesma ao mesmo tempo? Não há diferença. Isso é impossível. Uma coisa ser e não ser ao mesmo tempo. Ou seja, para ele, na mente dele, ele acha que esse princípio é uma construção. Mas não é. Quando a gente vai para a realidade, quando a gente vai para os fatos, esses falsos argumentos materialistas, marxistas, caem por terra. Por quê? Porque a realidade, ela nos mostra o fundamento das coisas. Espero que tenha dado para compreender. Também, o princípio de não contradição é o primeiro princípio do ente. É a lei suprema do pensamento, a primeira lei da lógica. A nossa inteligência está submetida ao princípio de não contradição. Não pode conhecer o ente como contraditório, porque o ente não é contraditório. Ou seja, uma árvore, ela não contradiz a si mesma. Ela é aquela árvore. Ela não se contradiz. Por exemplo, um pé de manga, que tem muita manga aqui na minha região, ela não se contradiz, ou seja, ela não é um pé de manga e um pé de goiaba ao mesmo tempo. Não, ela é um pé de manga. Ela não se contradiz. O ser, o ente, não se contradiz. Essa é uma lei suprema da realidade. Ou seja, a lei suprema também da realidade e do nosso pensamento. É a primeira lei da lógica, que a gente chama a primeira lei da lógica. Por isso que eu quis trazer para vocês esses princípios fundamentais da demonstração, porque é através desses princípios que a gente vai fundamentar todos os nossos argumentos. Então, toda a apologética católica, ela não se contradiz em momento algum. Por quê? Porque ela está solidificada, está fundamentada nesses princípios. E esses princípios foi dado pelo próprio Deus. Ou seja, todo ser, todo ente tem uma natureza, tem uma essência. E essa essência foi dada por Deus, ela não se contradiz. É por isso que em uma de nossas orações a gente fala que Deus não engana, aliás, Deus não se engana nem engana. Ou seja, e as coisas da natureza, a própria natureza, espelha o próprio Deus. Não é o próprio Deus, mas espelha o próprio Deus. Por isso que as coisas não se contradizem. Por quê? Porque aquele que o criou, que é o próprio Deus, ele não se contradiz. As coisas também não nos enganam. Por quê? Porque Deus não nos engana. Por exemplo, você não vai ali amanhã num pé de manga e no outro dia você vai naquele mesmo local e aquele pé de manga se transforma num pé de bananeira. É impossível. Por quê? Porque a natureza das coisas, o ser das coisas, ela não nos engana. Porque foi dado pelo próprio Deus. A natureza é o espelho de Deus, porque foi criado por Deus. Agora, outro detalhe, pessoal. Esse princípio de não contradição, ele não é demonstrável. Esse princípio aprendemos por intuição, nos é dado. Nos é imposto pelo próprio ser das coisas, ou seja, pela própria realidade. Quando a gente se depara com as coisas, com os entes, a gente apreende esse princípio, não por demonstração,
mas por intuição. A gente aceita aquilo ali como verdadeiro, porque é impossível a gente aceitar o contraditório e a gente não se contradizer, não cair na própria contradição. Por exemplo, é por isso que eu coloquei aqui esses quadros, sobre a demonstração do Teorema de Pitágoras. Por exemplo, o Teorema de Pitágoras é o seguinte: o quadrado da hipotenusa, que é esse aqui, é igual à soma dos quadrados dos catetos, que é o A e o B aqui. Ou seja, se eu apresentar isso aqui para alguém, ela não vai apreender. Ela não vai ter essa noção aqui de forma intuitiva, automática. Eu tenho que demonstrar para ela, eu tenho que provar. Ao contrário do princípio de não contradição, eu não posso provar, eu não posso demonstrar. Por quê? Já é dado pela própria natureza. Por exemplo, imagine você está parado em algum local, aí chega uma pessoa e fica ali na sua frente, um colega seu, para conversar com você e o cumprimenta. Não é preciso demonstrar que aquela pessoa está diante de você, que aquele seu colega está falando com você. Não precisa de demonstração. Você o vê ali intuitivamente. Você não precisa de demonstração matemáticas, filosóficas, para você perceber e aceitar e afirmar que aquilo é um indivíduo humano que está diante de você. Já esse Teorema de Pitágoras, não, você precisa demonstrar. E aqui está a demonstração. Aqui, por exemplo, se você pegar esse quadrado aqui, ou melhor dizendo, esse quadrado A, e somar com esse quadrado B, vai ser igual a esse quadrado C. Então, aqui está demonstrado. E essa demonstração aqui, ela serve para qualquer tamanho de triângulo. Qualquer tamanho desde que o triângulo seja um triângulo aqui nessas... Aliás, qualquer triângulo reto, porque ele tem um dos ângulos reto. Então, qualquer triângulo reto, esse teorema aqui é válido. Ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, esse teorema aqui, independentemente do tamanho desse triângulo, mas desde que o triângulo seja o triângulo reto, esse teorema aqui é válido, ele é demonstrável. Deu para compreender? Já o princípio da não contradição, ele não é demonstrável. Por quê? Porque ele é imposto para nós, ele já nos é dado. Ou você aceita ou não. Agora, é impossível você não aceitar e não entrar em contradição. Ou seja, digamos assim, só uma pessoa que não seja sã mentalmente pode afirmar que algo é e não é ao mesmo tempo. O princípio de não contradição é conhecido de maneira natural e espontânea por todos os homens a partir da experiência. É um juízo per si noto omnibus, ou seja, manifesto a todos por si mesmo. Agora é interessante a gente entender que ela não é uma sentença inata. Ou seja, a gente já não nasce com essa noção de ente, de princípio da não contradição em nós. A gente desenvolve ele a partir da experiência, quando a gente se depara com a realidade. Deu para compreender? Ou seja, qualquer criança, quando nasce, o primeiro contato com o mundo que ele tem, a primeira noção é a noção de ente. A segunda noção é esse juízo, o juízo do princípio de não contradição. Por isso, quando a gente se depara com alguém, principalmente com professores, que eu gosto de indagar muitos professores, que eles afirmam que a educação é o que vai salvar o nosso país, por exemplo. Eles sempre falam isso. Aí eu pergunto para eles, o que é educação? Aí eles falam, não, o que é educação para mim pode não ser para você. Aí lá vem aquele relativismo. Ou seja, eles entram em contradição. Como que algo pode ser e não ser ao mesmo tempo? Se algo ele é para todos, independentemente de classe social. Ou seja, o ente, um ser humano, ele é um ser humano para todos. Como que você afirma que a educação é algo que vai transformar, melhorar o país,
Mas quando você pergunta o que é, ele diz, não, eu não posso dizer, porque o que é para mim pode não ser para você. Ou seja, é algo que é e não é ao mesmo tempo. Isso é impossível. Entra em contradição. E detalhe, a maioria desses professores estão aí ensinando aos nossos filhos. Por isso que eu digo, desde o princípio, os nossos filhos estão sendo mal alfabetizados, mal iniciados no conhecimento. Por quê? Porque todos os princípios deles, eles partem do princípio equivocado, de que algo pode ser e não ser ao mesmo tempo. Isso é falso. Isso é absolutamente falso. Vamos dar continuidade, pessoal. Sim, existem outras formulações do princípio de não contradição, que são esses. É impossível que uma coisa seja e não seja. É impossível que uma coisa ao mesmo tempo seja e não seja. Ou seja, são, digamos assim, formulações que é praticamente as mesmas das anteriores, mas pode ser utilizada dessa aqui. Essa aqui mais resumida, essa aqui um pouco mais prolongada, mas o significado é o mesmo, o conceito, a essência é o mesmo. Vamos dar continuidade. Dito isso, pessoal, só para concluir o princípio de não contradição, para vocês compreenderem a importância dela, eu vou ler aqui um parágrafo do livro que eu utilizei para fazer essa aula, que diz o seguinte, abre aspas, por isso, ao longo da história do pensamento, todas as negações do princípio de não contradição têm se caracterizado por um relativismo subjetivo, que atenta contra a vida humana em suas vertentes teológicas e práticas. Sobretudo, é no âmbito da vida moral onde se adverte com maior clareza a importância do primeiro princípio, pois, ao negá-lo, realidades como, por exemplo, o matrimônio ou a sociedade não teriam uma natureza própria nem estáveis, senão que dependeriam do sentido que a seu arbítrio os homens lhes atribuíssem. Também desaparece a distinção objetiva entre o bem e o mal e, por conseguinte, o primeiro princípio na ordem do agir humano, que prescreve que fazer o bem e evitar o que prescreve, melhor dizendo, fazer o bem e evitar o mal. O eu quero fazer isto ficaria como um único motivo e norma de atuação. Fecha aspas. Ou seja, pessoal, quando a gente nega esse princípio da não contradição, toda a sociedade, toda a questão teológica, toda a questão moral, a questão social cai por terra. Por isso que a gente vê aí claramente hoje a ruína da nossa sociedade, seja no âmbito religioso, no âmbito político, econômico, social, no âmbito da família. Vamos partir para exemplos. Vamos para a questão da nossa igreja. Por exemplo, é impossível que alguém seja manifestamente herético e seja católico. Isso é impossível. Se você é herético, automaticamente você não é católico. Se você não é católico, você não pode ser papa. E como que as pessoas aceitam, defendem com vigor e veemência que esse falso papa aí, Francisco, aliás, que está no cargo aí de papa, o tomam como verdadeiro papa, se ele é manifestamente herético, leva heresias para dentro da igreja, apostasias. Por quê? Porque as pessoas abandonaram esse princípio fundamental, que é o princípio da não contradição. Ou seja, alguém pode ser e não ser ao mesmo tempo católico. Isso é impossível. Isso é impossível, como a gente percebeu aqui. Vamos para outro exemplo. Nas famílias. A gente sabe que, como católico, o verdadeiro significado de casamento é o conceito católico, que é o quê? Que digamos assim, ter filhos. Qual é o objetivo do casamento? A finalidade do casamento? Ter filhos, que é a primeira
digamos assim, na escala hierárquica, a primeira coisa que você vai casar tem que ter em mente, que é ter filhos, e a segunda é ajuda mútua entre os casais, entre o homem e a mulher, melhor dizendo. Então, se você se casa e não quer ter filho, então você não está casado. Por isso que as pessoas hoje dizem, não, eu me casei, mas não deu química, então eu separei. Você não se casou. Por quê? Porque você acha que casar e não casar é a mesma coisa. Não é. Que ter filhos no casamento e não ter filho é casamento. Isso é impossível. Isso é impossível. Por quê? É impossível algo ser e não ser ao mesmo tempo. É impossível. Por isso que todo casamento verdadeiramente católico, ele perdura para sempre, até que a morte os separe. Por isso que ou você é casado ou você não é casado. Se você é casado, obrigatoriamente você tem que ter filhos. Porque o objetivo principal do casamento é ter filhos. Por isso que a gente vê muito aí, muitos jovens que vão para a balada, não são instruídos na verdadeira religião, na verdadeira igreja, e praticam sexo ali, a rebelia, praticam toda espécie ali de impurezas, de coisas negativas, e acha que aquilo ali vai servir para alguma coisa, e depois acha que casou. Não, por que você se casou? Não, porque aquela pessoa é do meu agrado, ela deu química. Olha só, você não se casa, não é para ser um sacramento, você não toma o casamento como um sacramento, você toma como algo normal, uma aventura, e por aí vai. Por isso que a sociedade está destruída desde a base, porque desde o princípio você acredita que uma coisa pode ser e não ser ao mesmo tempo. Deu para compreender? Por isso que o autor fala na sociedade, na religião, em todos os aspectos. Esse princípio, ele está intrínseco. Ficou bem claro? Agora, pessoal, a gente vai adentrar nos outros princípios, que é o princípio do terceiro excluído e o princípio de identidade, que por sua vez são derivados desse primeiro princípio, que é o princípio de não contradição. O princípio do terceiro excluído diz o seguinte: não há meio termo entre o ser e o não ser. Entre a afirmação e a negação não há termo médio. Este juízo significa que uma coisa é ou não é, sem haver alternativa. Toda proposição é necessariamente ou verdadeira ou falsa. É como afirmou nosso Senhor Jesus Cristo: seja a tua palavra sim, sim ou não, não. O que passar disso é do maligno. Voltando. Ou, vamos exemplificar, estou com um livro aqui na mão. O livro que, inclusive, que foi a bibliografia que eu utilizei para essa aula. Este livro aqui, digamos assim, aliás, esse objeto que eu estou com ele aqui na mão, ele é um livro. Espero que tenha dado para compreender. Toda proposição é necessariamente ou verdadeira ou falsa, ou seja, ou esse objeto que eu estou com ele aqui na mão é um livro ou não é um livro. Não há outra alternativa. Não há meio termo. Ou é sim ou é não. Nosso Senhor Jesus Cristo já afirmou. Ou algo é sim ou é não. E ele foi mais além. Quem comigo não junta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Não há meio termo. Eu acho que eu estou com Cristo, mas eu faço algo contra ele. Não, ou você está ou você não está. Ou você junta com ele ou você espalha. Ou sua palavra é sim ou não. Ou seja, este é o objeto que eu estou com ele aqui na mão. Ou ele é um livro ou não é um livro. Simples assim. Por exemplo, coloquei o livro aqui na mão. Estou com outro objeto aqui agora na mão, que é um pote de vidro. Esse objeto que eu estou com ele na mão aqui, ele é um pote de vidro ou não é um pote de vidro? Espero que tenha dado para compreender aqui. E o terceiro princípio é o princípio que a gente vê aqui, eu botei 2 aqui, mas aqui é o 3, é o princípio de identidade. O ente é. O que é o que é. É algo, pessoal, que digamos assim, parece ser tautológico, parece ser repetitivo, mas as pessoas duvidam, pessoal. Ou seja, essa proposição foi formulada por Parmênides. O ser é, o não ser não é. Repetindo, eu estou com esse livro aqui na mão. Ele é um livro.
Apenas isso. Você está caminhando, se depara com uma árvore. Aquela árvore é o que é. Ela é uma árvore. Somente isso. Ficou bem claro? Você que está caminhando na rua, aí se depara com um colega, um amigo. Aquele é um ser humano. Ele é o que é. Ou seja, é um ser humano. É por isso que a gente chama de princípio de identidade. As coisas têm uma identidade. Os entes têm uma identidade. Ela é o que é. Todas as coisas têm uma identidade. Esse princípio de identidade, ele não foi tratado aprofundadamente por Aristóteles, nem por São Tomás de Aquino. Por quê? Porque é uma conclusão, uma inferência que você tira da do primeiro princípio fundamental da demonstração, que é o princípio de não contradição. Todos esses, o segundo e o terceiro princípio, inclusive esqueci até de colocar um U aqui, são derivados daquele princípio. E baseado nesses princípios fundamentais da demonstração, é que a gente vai estudar lógica, vai fundamentar todas as nossas aulas, todos os temas das nossas aulas. Por mais que não esteja lá explícito, claramente, eu não vou na aula dizer, pessoal, isso aqui é o princípio de não contradição, isso aqui é o princípio do terceiro excluído. Não, isso vai estar implícito, vocês vão acompanhar nas aulas. Espero que tenha ficado bem claro, não vai dar mais tempo, mas eu me estender, que já está chegando a hora aqui de eu começar a trabalhar normalmente. E espero que tenha dado para compreender aqui, pessoal. Espero que tenha dado para compreender, é isso. Acredito que essa aula ela vai render seus frutos. Agradeço a todos que assistiram a essa aula até aqui, agradeço de coração. Espero que tenha dado para compreender. Aqueles que não compreenderam corretamente, coloque aí nos comentários do vídeo, na descrição aí, aliás, nos comentários. E tem também o grupo do WhatsApp, que eu vou colocar novamente aí o link para quem quiser se inscrever. E é isso. Eu peço perdão por não ter explicado de forma corretamente, porque algumas coisas eu omiti, outras eu esqueci, porque eu estou fazendo no trabalho aqui, estou fazendo às pressas. E a gente sabe que quando as coisas são feitas às pressas, não sai de forma perfeita. É importante a gente dizer que uma coisa é ter pressa, outra coisa é ser rápido. Eu estou fazendo aqui às pressas, não com rapidez, mas às pressas. Ou seja, de forma improvisada. E é impossível que algo seja de forma improvisada, saia de forma perfeita, como a gente quer. Por exemplo, eu queria colocar outras coisas aqui para fundamentar mais, mas como eu estou com pressa, não vai dar. Não vai sair de forma perfeita. Mesmo assim, eu acredito que saiu de forma satisfatória aqui essa aula. Agradeço a todos e fiquem todos com Deus e até a próxima. Sim, pessoal, só para a gente não esquecer que nós temos que ter como fim nas nossas ações, nos nossos pensamentos, em tudo que a gente for fazer, a glória de Deus e o bem das almas. Eu sei que é muito difícil, eu mesmo não faço isso integralmente, é impossível alguém fazer, mas a gente tem que ter isso como princípio, como início ali das nossas ações. Sempre ter como princípio isso, a glória de Deus e o bem das almas. É impossível qualquer indivíduo humano agir integralmente nisso. É impossível. Mas a gente tem que ter esse ideal como princípio. Essa verdade como princípio. E também que a gente não pode esquecer o seguinte, que nosso objetivo aqui na Terra é conhecer, amar e servir a Deus. Por isso que, por essa a razão do nosso curso, o curso de Apologética Católica. É isso. Fiquem todos com Deus e até a próxima. To the Son, and to the Holy Spirit.